utiliza para comprar a sua casa própria. Agora, esse modelo, ele tem ainda uma segunda diferença que é muito importante, um detalhe que precisa ser observado. Nós tínhamos naquele modelo semelhante ao consórcio, que no final de todos os atendimentos, o fundo zerava, não tinha mais recurso disponível, todo o recurso foi utilizado para os imóveis adquiridos pelo sistema. Nessa operação, como o recurso retorna para o fundo, o que vai acontecer quando eu já tiver atendido o último dos associados, que está previsto aqui em 41 anos, o último atendimento? Depois desses 41 anos, esse recurso do último retorna, assim como todos os outros que foram contribuindo com o fundo, esses recursos estão retornando para o fundo, e quando esse ciclo todo concluir, o recurso todo estará de volta no fundo, não comprometido com outra fonte. Então, isso permite uma operação dentro da FTB, que é o desconto desse recurso futuro, que ele poderia ainda ser antecipado para reduzir ainda mais o período final das contemplações. Mas não é esse o objeto do nosso estudo. O nosso estudo é justamente perceber a entrada de cada um dos elementos econômicos, cada fluxo de recursos dentro da nossa operação e demonstrando qual é o efeito matemático, qual é o tempo de contemplação do último associado, sem utilizar esse recurso que nós chamamos de fundo de reserva, ou um balão de oxigênio, um recurso que a organização não compromete no seu dia a dia, não conta com esse recurso para pagar os seus compromissos, mas é um recurso que está disponível para quando a organização perceber a necessidade de algum ajuste. Vamos agora então para a terceira planilha, que se chama contribuição associativa, mais amortização, mais empresas. Por quê? Porque uma organização social, ela tem um atributo muito interessante, que é a possibilidade de receber recursos de empresas privadas e permitir que essas empresas privadas, que são apoiadoras dos programas sociais, que elas descontem esses recursos de tributações a pagar. Tudo seguindo uma legislação específica que já existe, diversas leis que atuam nesse sentido e que apontam que, atualmente, as empresas deixam de direcionar 6 bilhões de reais para as organizações sociais anualmente, porque não têm conhecimento sobre como lidar com essas leis de incentivo. Então, esse é uma grande força de captação, é um recurso muito grande disponível no mercado, que a FTB tem toda uma estratégia muito específica, muito clara, de como buscar esse recurso, de como captar esse recurso das empresas privadas, recursos que já estão previstos em legislação. Então, vamos ver essa planilha o que ela agrega com relação à planilha anterior. Nessa nós temos o movimento das contribuições associativas, que nós já temos desde a primeira, nós temos o movimento das amortizações, que são o que nós acabamos de estudar, e agregamos agora nessa planilha um ingresso de recursos da iniciativa privada, avaliando exatamente qual é o reflexo do ingresso desses recursos no ritmo de contemplações. Esse volume previsto dentro dessa planilha como recursos de empresas, ele se baseia num modelo de um programa chamado Infonavit, que é um programa mexicano, que considera a participação dos recursos que são direcionados para a habitação dentro desse programa como 30% da comunidade, 30% de empresas e 40% de governo. Nesse momento, então, nós estamos agregando essa segunda fonte, esse segundo motor de propulsão, de captação de recursos e avaliamos o que isso representa dentro do fluxo de recursos. Quando nós agregamos nessa planilha, que já vem no mesmo raciocínio anterior, nós percebemos que o prazo de atendimento do último associado desse grupo
sempre observando que nós estamos falando de um grupo fechado. Depois nós vamos avaliar as características de um grupo aberto, mas ainda nesse modelo de grupo fechado, o prazo de atendimento do último associado caiu para 241 meses, ou seja, 20 anos. Então, nós começamos lá com 83 anos, agregamos amortizações, caímos para 40, agregamos agora recursos de empresas e já reduzimos o último atendimento para 20 anos, nós já estamos então no prazo médio de 10 anos de atendimento. De novo, nós percebemos nessa planilha que há um recurso disponível no fundo depois que todas as contemplações foram feitas, justamente pela característica de que o recurso das amortizações volta para o fundo que gera as cartas de crédito. E nesse modelo já um número muito expressivo no final. Nós temos aqui 2,2 bilhões de reais disponíveis ao final desse fluxo financeiro. Se nós fizermos uma conta, vamos considerar que uma casa popular custe 50 mil reais, que é uma referência que nós utilizamos hoje, apenas o recurso disponível, no final, não comprometido, disponível dentro do fundo, seria suficiente para 44 mil moradias. Então, nós começamos o modelo com um grupo fechado de 10 mil associados, atendemos todos os associados, fizemos captação de recursos da comunidade, fizemos captação de recursos junto a empresas e conseguimos, depois de receber todos os créditos distribuídos, ter recursos suficientes para 44 mil novos imóveis no valor de 50 mil reais cada um. Então, aqui nós já percebemos exatamente a força desse modelo, os diferenciais e como esse modelo consegue gerar essa condição muito favorável para combater o déficit habitacional no nosso país. Vamos agora avançar para a próxima planilha, a quarta planilha, e essa considera recursos, contribuição associativa, aquele retorno dos recursos depois das contemplações, que são as amortizações, recursos de empresas e recursos de governo. Então, mais uma vez, nós utilizamos um modelo anterior, um modelo fechado, um grupo fechado com 10 mil associados, do início ao final, e agregamos então agora mais uma coluna que são recursos provindos do primeiro setor. Recursos do primeiro setor podem ser aportados dentro de organizações sociais, sempre baseados em termos de parceria, no caso das OCIPs, e esses recursos eles podem ser tanto de governo municipal, governo estadual ou governo federal. De novo aqui nós utilizamos a referência do Infonavit para mensurar qual seria a capacidade de recursos de governo. Utilizamos aqui como uma composição total de 40% do fundo. A partir do momento que estão constituídos, que existe o equilíbrio entre esses três elementos econômicos, contribuindo para o fundo que gera as cartas de crédito, na FTB justamente nós consideramos esse equilíbrio nesse ponto. 40% de recursos de governo, 30% recursos da comunidade, da sociedade civil e mais 30% recursos de empresas. Vamos ver na planilha como que funciona o ingresso desse recurso. Então, nós temos aqui mais um ingresso, mais uma coluna, que são recursos de governo, mais uma fonte de recursos para o fundo, fazendo com que a entrega, as contemplações ocorram de uma forma mais acelerada e observamos que o tempo de atendimento do último associado